Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de maio de 2020 e é quinta-feira, semana voando, né? Olha, eu desejo que Deus abençoe muito você, a sua família, desejo que as suas ricas misericórdias, a sua graça salvadora e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Olha, hoje eu queria te convidar para meditar no texto de Mateus, capítulo 20, verso 28. Nós vamos falar sobre servir como Jesus. Será que é possível, hein? Então, queria te pedir também que você pudesse ir no nosso canal de YouTube e você então se inscrevesse. E também as pessoas me pediram para eu lembrar para você tocar num sininho que tem perto, porque o sininho faz com que todos os dias, quando eu terminar de gravar para você e mandar o vídeo vai direto para você sem que eu mesmo precise mandar. Tá bom assim? Então, daqui a pouco a gente volta. Bem, irmãos, nós estamos aqui de volta e nós queremos ler para vocês Mateus capítulo 20, verso 28, que diz assim: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Que Deus abençoe já a leitura da sua palavra para você e para mim. O Senhor Jesus está falando esse texto, ele disse esse texto em meio a um conflito entre os discípulos. Eles queriam os melhores lugares quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí há uma discussão entre eles e o Senhor Jesus interrompe a discussão dizendo assim: olha só, se alguém quer ser o primeiro, precisa ser o último. E aí o Senhor Jesus, diz o texto que nós acabamos de ler. E aí a nossa pergunta hoje é: como é que você deseja ser encarado por Jesus? Bem, eu sei que você deve estar pensando agora que eu falei tudo isso, que você quer ser um servo humilde, mas um servo do Senhor Jesus Cristo. E se isso é verdade, eu queria compartilhar pelo menos uns pontos com vocês. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus é que Jesus se humilhou. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, ele vai dizer exatamente isso, que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se tornando um ser humano. E ao se tornar um ser humano, chegou a humilhação a ponto dele próprio entregar a sua vida por amor de nós. E aí já começa a ter um certo problema para muitos de nós. Muitos não querem se humilhar. No meio evangélico, por exemplo, até o chamar-se pastor tem sido para alguns um certo desprezo. Uns querem ser chamados de apóstolos, outros são chamados até e querem ser chamados de papai. Enfim, há uma postura de pessoas que não parece ser nada de humildade, antes, pelo contrário, querem ser exaltados. Se você quer ser servo igual a Jesus, você precisa se humilhar, se sujeitar ao Pai como Jesus se sujeitou. Você precisa se sujeitar às lideranças que Deus constitui dentro da igreja e dentro da sua vida de servo de Deus. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que nós precisamos, para servir pessoas, exige um aprendizado. Nós precisamos aprender. Há muita gente querendo ensinar e, na verdade, não sabe absolutamente nada.
Há um monte de gente que não conhece Bíblia, muita gente que não conhece contexto e usa do contexto para pretexto, para passar e repassar, ou passar-se como um mestre e orientador. E aqui a gente vê Jesus falando em João, capítulo 13, verso 15, ele diz: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Ou seja, como é que nós vamos servir? Nós vamos fazer do jeitinho que Jesus nos ensinou. Há uma regra, há coisas pré-estabelecidas. Nós não precisamos criar mais nada, e principalmente criar coisas que não são exatamente aquilo que Deus gostaria de nos ensinar. Eu não estou dizendo e não falo de métodos, porque métodos eles podem e devem ser contextualizados, mas nós precisamos aprender a nos colocar diante das pessoas. Nós precisamos saber que não existe uma maneira só de ensinar, mas existem outras maneiras de ensinar. Mas a maneira de Jesus é exatamente buscar cada pessoa que tem uma necessidade diferente e nós convivermos com cada uma delas. Por exemplo, ele nos deixou a ordem de fazer discípulos, de nós ensinarmos pessoas. Necessariamente, não existe só uma maneira de discipular pessoas, mas existe uma postura para ensinar pessoas, que é colocar a nossa vida na vida dessas pessoas. Ensinar pessoas, você precisa aprender, você precisa se dedicar ao aprendizado e depois colocar em prática aquilo que você aprendeu. E, por último, eu queria falar que servir como Jesus exige tempo e dedicação. Olha, cada uma dessas coisas que eu abordei com vocês agora há pouco, a humildade, o aprendizado, o ensino, tudo isso requer tempo. O tempo é a coisa mais cara do mundo. Verdade. Muita gente não dá um tempo adequado que nós precisamos dar às pessoas. Algumas pessoas dão o resto do seu tempo. Olha, se sobrar, eu dou. Se eu tiver tempo, eu ajudo. Se eu tiver tempo, eu sirvo. Se eu tiver tempo, eu toco. Se eu tiver tempo, eu canto. Se eu tiver tempo, eu prego. Se eu tiver tempo, eu vou na sua casa. Então, tudo que a gente precisa entender é que para servir as pessoas como Jesus serviu, precisamos dedicar tempo às pessoas e dedicar a ela tempos de qualidade, tempos que a gente possa compreender, ouvir as pessoas, saber o que elas estão precisando, conhecer a necessidade de cada uma dessas pessoas e aí sim, diante do conhecimento dessas necessidades, diante de compreendermos o jeito dessa pessoa ser, nós podemos servi-la de uma maneira bem adequada. Quantas pessoas querem fazer doações daquilo que não lhe presta mais? Quantas pessoas querem doar coisas às outras pessoas porque é apenas alguma coisa que não lhe tem mais o interesse? Jesus dedicou tudo de primeira qualidade, de primeira linha para cada um de nós. E eu queria exortar você a meditar nesse tempo de hoje, se você tem sido um servo que tem agradado a Deus, um servo que tem feito Deus sorrir, um servo do qual o Senhor Jesus possa falar assim: olha, amei o serviço que você prestou àquele povo. Façamos tudo em nome do Senhor Jesus, como nós já temos dito nessa semana. Vamos servir também igual a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por teu grande amor por nós. Te agradecer porque tu tens nos abençoado sobremaneira. Te agradecer porque teu Espírito Santo nos abençoa até hoje, nos servindo, nos ensinando e nos instruindo tudo que nós precisamos fazer. Pai, abençoa o povo que nos ouve nesse momento e que eles, ó Deus, possam ter a clareza de que precisam rever a sua maneira de servir. Abençoa-nos, ó Deus, com essa pandemia que nós temos, livra-nos, abençoa a nossa vida, Deus,
nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim o permitir. Ok?